Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais. E hoje teremos aqui no programa o Dr. Richard Oliveira, ele que é especialista em harmonização facial, harmonização glútea, e vamos falar especificamente sobre a sua especialidade, a harmonização corporal. Vamos falar sobre tratamentos de celulite, estrias, flacidez, entre outras coisas. Acompanhe que o programa vai estar incrível. E hoje estamos aqui com o Dr. Richard. Seja muito bem-vindo, doutor. Te apresenta para o nosso público. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Dr. Richard Oliveira, eu sou biomédico com especialização em estética e com foco em harmonização de glúteos. É uma honra e um prazer imenso estar aqui no Empodera. Eu que agradeço, doutor. Seja muito bem-vindo. Então, para começar a conversar, saber um pouquinho mais sobre harmonização corporal e especificamente harmonização glútea, né, que é a tua especialização. Conta um pouquinho pra gente, o que te levou a trabalhar com harmonização glútea? Eu sempre trabalhei com estética, com autoestima. Eu cheguei a ter lojas de suplemento durante 4 anos. Então, eu trabalhava com nutrição esportiva, sempre trabalhei com pessoas que gostavam de cultivar o corpo. Logo, eu fui trabalhar como cabeleireiro, fiquei 10 anos. Então, sempre tive um imenso prazer em ver a autoestima, o brilho no rosto das mulheres, e sempre trabalhei com público feminino. Logo, eu decidi fazer a faculdade de biomedicina, já pensando na estética, na habilitação em estética. Então, logo que eu me formei, eu já montei o consultório dentro do próprio salão de beleza em que eu trabalhava e comecei a atender as pacientes. Nossa, que legal, que bonito, né? Porque daí neste cenário tu já começou a criar essa afinidade com a autoestima e percebendo algumas necessidades e veio aí essa especialização linda, maravilhosa. Mas conta pra gente um pouquinho, para quem não sabe ou quer saber mais, o que é a harmonização corporal, né? E também pode já complementar falando da harmonização glútea. Hoje eu trabalho na Clínica Arones, a clínica que é muito bem administrada pela Andréa Miranda, tem toda uma equipe incrível. E hoje o que nós realizamos? Nós olhamos sempre para as nossas pacientes e temos aquela visão multidisciplinar da estética integrativa. É por isso que eu gosto tanto da equipe que eu tenho hoje, porque as pacientes, elas são seres humanos, elas se conectam conosco. Então, quando elas chegam até o nosso consultório, elas marcam uma consulta conosco, nós precisamos olhar para essa paciente e precisamos enxergar ela como um todo. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde é bem-estar físico, mental e social. Então, quando uma mulher, por exemplo, se olha na frente do espelho, ela quer se sentir bonita. Quem que não quer se sentir mais bonito? Qual a mulher que se ama, que não quer se sentir mais bonita? Se olha na frente do espelho, aquela roupa, aquele vestido caindo bem. Que veste bem, né? Que veste bem, colocando um short. Então, quando eu me formei, eu fiz meu estágio durante 1 ano no Instituto da doutora Patrícia Schaeffer, em Novo Hamburgo. Então, eu participei de todos os cursos, as mentorias que ela fazia, e foi sempre com foco em harmonização facial. Que legal. Eu gosto muito também da harmonização facial. Porém, como eu sempre tive esse cuidado com o corpo, sempre trabalhei com nutrição esportiva também, eu percebi que tinha um mercado muito abrangente na área da estética corporal. E a harmonização glútea, ela está recém começando. Ali em meados dos anos 2000, teve o avanço da gluteoplastia, que os cirurgiões plásticos, inclusive, eles desenharam os formatos dos glúteos. Então, é algo que começou recentemente para nós de outras áreas, biomédicos, enfermeiros estetas, farmacêuticos. Então é uma área que está crescendo muito. Exatamente, isso que a gente tem percebido, como tem crescido esta busca por essa harmonização, também esse complemento. Tu faz um treino, tu quer melhorar uma definição, às vezes uma correção, um aspecto, e também eu sei que tu trabalhas com tratamento de celulite, hipertrofia muscular. Conta pra gente também quais são os tipos de tratamentos que a gente pode fazer para melhorar esse aspecto da pele, do glúteo, né? Que tens, né, nos teus atendimentos.
Eu penso que nós não podemos ser injetores. Simplesmente olhar para uma paciente e querer injetar, vender um bioestimulador de colágeno ou aplicar um ácido. Imagina só que existe uma terra seca e que tratar todo o aspecto geral da região glútea são as sementes, tá? É o que a paciente deseja. Claro que ela quer saúde, além disso, nós precisamos entender isso. Então, essas sementes significa tratar todo o aspecto geral da região glútea. Se nós tivermos uma terra seca e nós jogarmos essa semente, nós teremos resultado? Não. Não. E se nós tivermos uma terra adubada, uma terra bem preparada, aí sim, nós vamos ter um resultado de alta performance. Então, nós precisamos olhar para a nossa paciente com um olhar multidisciplinar realmente. E na anamnese, que nós vamos fazer uma entrevista, que nós vamos identificar quais são as necessidades dessa paciente, o que ela realmente está buscando, se está passando por algum tratamento médico, se passou, se tem alguma doença. Exatamente. Se tem alguma alergia. Porque cada uma é única, né? Então não tem como a gente ter um protocolo específico, né? Exato. E é importante pegar esse quadro geral para recomendar o melhor tratamento para aquela pessoa, né? Exatamente. E eu gosto sempre de priorizar, de saber se a paciente faz alguma modulação hormonal, porque é muito importante a modulação hormonal, porque se tu tiveres algum desequilíbrio hormonal, eu sempre gosto de falar de uma forma simples com as minhas pacientes para que elas entendam. Então eu sempre falo que com o passar do tempo nós vamos tendo um declínio hormonal ou desequilíbrios hormonais. Então a gente começa a sentir cansaço, o cabelo começa a cair, o libido baixa, o processo de envelhecimento acelera. E se nós estivermos também com deficiências de vitaminas, essa terra ela fica seca. Perfeita essa colocação, doutora. Então, porque não adianta tratar só o estético externo sem dar uma olhada nesse quadro geral, né? Nessa pessoa como um ser integral, vendo todas essas condições e esse preparo, né? Para poder, então, pensar no resultado final, né? Muito legal. E os tratamentos, digamos assim, uma pessoa que quer tratar somente a celulite, ela é possível, é rápido, demora esse tipo de tratamento? A celulite, algum tempo atrás, os tratamentos não geravam resultados. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, desinflamar o corpo dessa paciente. Porque a celulite ela é multifatorial. Ela tem a ver com uma má alimentação, com uma falta de atividade física, com genética, mas principalmente com um hormônio chamado estrogênio. O desequilíbrio desse hormônio ele vai gerar um processo inflamatório que vai gerar celulite. O que acontece? Os receptores, o estrogênio ele vai se ligar nos receptores das células de gordura, vai causar uma hipertrofia, um aumento dessa célula de gordura, e aí nós vamos ter um prejuízo vascular na região, criação de septo fibroso e inflamação. Mas tem tratamento? Hoje tem tratamento, principalmente a subcisão de celulite. Quando é um grau mais avançado da celulite, celulite grau 3, por exemplo, fica um septo fibroso e cria-se uma aderência muito profunda. Então a gente rompe aquele septo e aí nós temos a cura daquela celulite ali. Sim. E, doutor, para estrias, porque temos também vários fatores que fazem com que a gente possa vir a ter estrias, e até acho que é uma situação até comum, né? Em algum momento da vida pode acontecer, tanto para gestantes, pessoas que perderam bastante peso. Então, tem algum tratamento para estrias? A estria, as estrias elas são de difícil planejamento. Tem que cuidar hidratando sempre a pele, utilizando bioestimuladores de colágeno, fazendo a modulação hormonal, cuidando da alimentação. Mas ela é de difícil tratamento, a estria. Claro, deve ter alguns graus, né, também de Sim, estrias. ela tem graus e é de difícil tratamento. Tá. E eu queria saber também, e eu acho que também o pessoal quer saber, os bioestimuladores de colágenos, eles são compatíveis ao nosso organismo? Eles não vão trazer algum dano? É seguro fazer o bioestimulador de colágeno na harmonização glútea? Bioestimulador de colágeno ele é muito seguro. Hoje nós temos a hidroxiapatita de cálcio, nós temos o ácido polialilático, nós temos também o beta-fosfato tricálcio,
que, por exemplo, ele simula a composição mineral dos nossos ossos. Então, é totalmente compatível e seguro os bioestimuladores de colágeno. E é possível conquistar um bumbum harmonioso sem exageros? Sim, com Com naturalidade, naturalidade. tratando a parte muscular, tratando a parte tissular de flacidez, e o preenchimento é aquele refinamento. Quando, por exemplo, a paciente tem alguma fossa trocantérica ou quer fazer um pouquinho mais de projeção, a gente consegue harmonizar. O termo harmonização, Sim. ele significa equilíbrio. Então, hoje nós conseguimos trabalhar equilibrando, sem exageros, a região glútea, incentivando a paciente a ter bons hábitos, como atividade física, por exemplo. E qual é a diferença entre harmonização glútea e preenchimento glúteo? A harmonização é tu trabalhar todo o aspecto geral da região glútea. Simplesmente preencher é aquilo que eu te falei no início aqui. É só injetar, sem raciocínio clínico. Então nós precisamos tratar a musculatura, deixar essa musculatura forte, que ela é a base, e preencher, refinar, sem exageros. E é seguro fazer os bioestimuladores de colágeno? Como é que funciona o pós, né, essa pós-procedimento? É tranquilo? Precisa se afastar? Repouso? Sem necessidade de afastamento, eu sempre peço para a paciente ficar 3 dias sem atividade física, porque o bioestimulador ele tem um processo inflamatório, um processo subclínico, que as microesferas, quando elas são injetadas, elas vão ser encapsuladas ali pelas células de defesa e vão começar a produzir colágeno ali num período de mais ou menos 30 dias. Então eu peço também para não tomar anti-inflamatórios. Se tiver alguma dor de cabeça, tomar um paracetamol ou uma dipirona. São cuidados bem simples que não exigem afastamento da rotina. Só um cuidado, então, para manter, né, esse bom resultado. Isso. Massagear a região eu peço também, durante 5 minutos, 5 vezes ao dia. Sim, é parecido com a parte facial, que também você trabalha, né, doutor? Sim, com trabalho harmonização também. facial. Trabalho também. E é a mesma satisfação, a mesma realização que tu tens, né, com essa especialização em glúteo, tu também gosta de fazer a parte facial. Gosto muito de fazer a parte facial. Eu foquei mais na harmonização glútea porque nós precisamos ter um foco. E um mercado que expandiu bastante, né? Isso, o mercado exige que o profissional hoje tenha um foco. Tu entra no Instagram do profissional, tu vê, ó, o profissional é especialista em harmonização de glúteo e tratamento avançado para celulite. Então, daqui a pouco, o profissional faz um pouco de tudo e não é visto como especialista em nada. Claro. Mas eu gosto muito da harmonização facial e eu acabo ficando um bom tempo tratando a parte do corporal com os meus pacientes. Então, sempre acabo realizando a harmonização facial neles também. Ah, bom saber. E nos conta um pouquinho sobre o abdômen. Faz algum tratamento para definição de abdômen? Sim, eu trabalho com alta performance. Eu, particularmente, eu trabalho só com atletas ou com pessoas que já estão treinando e cuidando da alimentação, porque eu trabalho com a parte enzimática. Por exemplo, o paciente ele quer definir a musculatura da região abdominal. Vai ter aquela gordurinha ali em volta do músculo que será a última a sair. Então não faz sentido o paciente fazer uma dieta para perder aquela gordura, porque ele vai perder massa magra. São duas vias diferentes, né? A via de hipertrofia. Então a gente vai aplicando em volta daquela musculatura as enzimas para reduzir aquela gordura que tem em volta da musculatura. Mas aí o paciente precisa estar praticando atividade física, precisa estar fazendo a parte dele para que a gente tenha resultados. É para dar um acabamento estético ali, né? Porque essa pessoa ela já se cuida, já se alimenta bem, já tem uma rotina legal, né? Então ela vai estar deixando muito mais linda ainda a parte corporal. E tá tudo conectado, como tu falou, né, doutor? Sim. Hoje não tem mais como a gente desconectar essa parte interna, que é um cuidado que nós tomamos muito na clínica e também todos os profissionais que trabalham lá prezam muito por isso. Então essa avaliação profunda de anamnese, esse entendimento dessa pessoa que traz essa parte emocional, que eu acho que esse resultado estético ele está muito conectado também com a parte emocional, né? A gente busca essa satisfação no espelho. Então é muito importante esse cuidado, né? Não ser como um todo. Então
atividade física, a parte da nutrição, como tu falasse, que tu faz uma anamnese profunda, então checa a questão de saúde, que é super importante, e nos sentir bem, cuidar do corpo, é um reflexo de autoconfiança na nossa vida, um posicionamento, nos proporciona também maior satisfação e realização, né? Acho que tudo, a gente se sente mais feliz, mais confiante, né, doutor? Sim, é um conjunto. Então, eu tenho alguns protocolos também que são para pacientes que já fizeram cirurgia plástica, porque muitas vezes as pacientes fazem uma lipo, por exemplo, e ainda sobra uma gordurinha. E daí não vai lá fazer uma outra cirurgia. Então, a gente tem esses protocolos que são chamados ajuste pós-cirúrgicos, onde nós vamos trabalhando aquela gordurinha ali, porque muitas pessoas não querem se submeter à cirurgia. Eu, particularmente, eu não trabalho com emagrecimento. Eu tenho parceiros médicos que eu indico, inclusive, para fazer a modulação hormonal. Tenho parceiros também nutricionistas. Então é tudo um conjunto em que nós vamos indicando, cada um vai fazendo o seu trabalho e assim a gente vai transformando a vida das pacientes. Exatamente, né? Contando com uma equipe multidisciplinar para tratar todos os aspectos. Assim como nós estamos vendo vários resultados teus de antes e depois, com bastante satisfação, né? E doutor, me conta, essas mulheres e até homens, né, fazem tratamentos, mas quando elas procuram o tratamento contigo, o que elas buscam e como elas saem? Elas buscam uma transformação. Como nós falamos, a parte emocional ela é muito importante também. Então, por trás de uma mulher que busca uma harmonização de glúteos, tem muita coisa envolvida. Então, quando nós conseguimos modular, entender as expectativas dessa paciente, a gente consegue transformar a vida delas. Porque muitas vezes a própria parte hormonal está deixando a pessoa realmente com alguns problemas emocionais, inclusive em casa, no dia a dia. Então, quando nós conseguimos ajustar todos esses fatores, ela sente que está sendo cuidada, ela olha para o profissional e pensa assim, ó, eu acertei no profissional, ele se preocupa comigo, ele está cuidando de mim, ele está me direcionando. Inclusive, eu tive um caso de uma paciente de 72 anos de idade. Nossa, que lindo! Que ela começou a fazer a modulação hormonal, começou a cuidar da alimentação, cuida do bumbum, preencheu o bumbum. Ela é outra pessoa, a gente percebe o brilho no olhar. E ela chegou para mim e disse assim, ela brinca comigo, né? Ela diz assim, gurizinho, eu tô assim, ó, eu tô um terror, ela diz assim, né? Que legal. Porque a parte hormonal voltou. Não é só sobre isso, então a pessoa procura uma harmonização glútea, mas ela sai com muito maior profundidade e acolhimento. Sim. Um acolhimento em vários aspectos, então esse olhar, né? Então não vai lá, como tu falou, injetar um produto, vender um produto, não é isso, é todo um acolhimento, um atendimento especializado, personalizado, para entender um pouco mais a fundo quem é essa pessoa, o que ela busca, até para ela sair, né, com essa autoestima elevada. Sim. E com esta transformação, que é o que a maioria busca, né, essa realização. É um direcionamento. Nós, como profissionais de saúde, nós somos promotores de saúde. E nós não somos promotores apenas de beleza. Através da saúde, as pacientes elas encontram a beleza. Então, nós colocamos hábitos nas pacientes, mostramos para ela, ó, olha para esse lugar aqui, e daí daqui a pouco ela percebe que ela precisa daquele hábito ali para ser mais feliz, para gerar transformação na vida delas. Então, aí nós encontramos o nosso propósito de realmente transbordar, de realmente ajudar as nossas pacientes. Nossa, muito legal, doutor. É realmente muito gratificante escutar essa visão profissional desse acolhimento, desse atendimento diferenciado, personalizado. E é uma pena, a gente já está acabando o nosso programa. Eu gostaria, então, que tu deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores e pessoal que acompanha o Empodera e te despedisse, doutor. Claro, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. A minha mensagem é: se coloquem no centro, amem-se. Quando vocês mudam, tudo ao redor muda. Então, vocês precisam se levar ao médico, vocês precisam se levar à academia, vocês precisam se levar ao dentista, vocês precisam se amar. Apenas isso. Muito obrigada, pessoal. E esse foi mais um Empodera e eu aguardo vocês num próximo episódio.